Por favor, feche os seus olhos agora. Só os diáconos que estão andando, os presbíteros. Chame a pessoa do Espírito Santo para ministrar o seu coração agora. A Bíblia diz que Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso professor. Ele é aquele que um dia voltará em glória. Chama por Ele com toda a sinceridade do seu coração. A oração que Deus responde é a oração sincera. Fala para Ele: Espírito Santo, Tu és a razão da minha vinda até o templo. Espírito Santo, Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Fala com a sinceridade do seu coração. Diz para Ele: Espírito Santo, se eu como, se eu respiro, se eu ando, se eu falo, se eu escuto, se eu tenho o que comer, o que vestir, se eu tenho força para trabalhar, se eu tenho trabalho, se eu tenho inteligência, se eu tenho saúde, tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Se eu tenho habilidades, se eu tenho motivações, se eu tenho alegria, se eu tenho paz em meio ao caos, é porque tudo vem de Ti. Eu desejo Tua presença mais que tudo. Diz para Ele, diz: Jesus, eu desejo a Tua vinda mais do que minha própria vida. Diz para Ele: eu desejo a Tua vinda mais do que tudo. Eu quero um dia estar face a face contigo. Hoje nós só podemos imaginar como será. Só podemos imaginar. Não sabemos se vamos nos prostrar de joelho diante dele, ou se vamos ficar em pé, ou se a sua glória será tamanha que nos prostraremos eternamente, dizendo: Santo, 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 como seres que ficam diante do trono. Nós só podemos imaginar como será diante da glória do Pai. Santo, Santo, Santo. Não há outro tão santo. Não há outro tão digno. Você pode dizer isso comigo? Diga que Ele é santo. Você pode abrir a sua boca e dizer: Tu és santo. Tu és santo. E a Tua santidade me constrange. A Tua santidade confronta meu pecado. Santo, 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 Santo. A Bíblia diz que nós cantaremos que Ele é santo, 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 eternamente santo. Nenhum é tão santo como Ele é santo. Homem nenhum, por melhor que tenha sido na vivência terrena, mesmo sendo canonizado, jamais se tornou santo. Nenhum está no céu, porque a Bíblia diz: somente o que de lá desceu, voltou para esse lugar. Ele é santo. E agora esse ambiente de santidade vai invadir esse templo. Eu gostaria que você, aí onde você está, estendesse as suas mãos e tocasse pela fé em Jesus. Deixa Ele sentar do seu lado. Deixa Ele tocar no seu coração. Você pode visitar a casa de alguém várias vezes e nunca conhecer o anfitrião daquela casa. Que você não seja uma mera visita na casa do Senhor, mas que você conheça o anfitrião essa noite. Ele está aqui, o nome dele é Jesus Cristo, o único Senhor. Ele é a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Deixa Ele tocar seu coração. Deixa Ele tirar essa amargura que está dentro de você. Essa tristeza, essa incerteza, essa insatisfação, esse medo do amanhã.
que te trouxe até aqui. Não seja durão demais, não creia na força dos seus braços. Se Jesus não te levar, você nada pode fazer. Mas se Ele segurar na sua mão, Ele te chama, vem, porque você é mais do que campeão. Você é mais do que vencedor. Você era o improvável, mas Ele te escolheu. Talvez você nunca fosse a escolha de ninguém, mas Ele te justificou e Ele te escolheu. Vem jogar no meu time, porque juntos somos mais que vencedores. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus. Nesse mesmo espírito de oração que nós estamos, a presença do Senhor está aqui. Mateus capítulo 24, eu vou ler do 3 ao 13. Mateus 24, 3 ao 13. Mas eu já quero iniciar essa palavra dizendo: Jesus não está voltando, Jesus voltará. É bem diferente. Porque se nós fôssemos entender que desde a primeira vinda de Jesus, Ele sempre disse: o reino de Deus está próximo. Jesus está às portas. É ou não é? Porque para Deus não está ligado ao cromos, Deus não está ligado ao nosso tempo, Deus não está preso ao nosso tempo. Então nós desejamos uma data, uma hora marcada. Isso deve acontecer nas suas orações específicas. Mas para a volta de Jesus isso não existe, porque Deus não está preso ao tempo. Então, desde a primeira vinda de Jesus, Ele já anuncia a sua segunda vinda. Agora, o mais interessante é que a Bíblia diz que da mesma forma que Ele foi assunto aos céus, Ele voltará. Se você rebobinasse essa fita, se nós ainda estivéssemos na era do DVD, do videocassete, você rebobinasse essa fita e voltasse ao dia em que Ele foi assunto aos céus e os discípulos viram subindo e Ele sumiu numa nuvem, a Bíblia diz que será da mesma forma a sua vinda. A forma que o levou será a forma que o trará. É exatamente assim. Mas a Bíblia diz que dessa vez todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Quem enche os seus pulmões de ar? Quem diz sim quando a medicina diz não? Quem diz sim quando a escassez bate a porta e fecha as portas da sua empresa? Quem diz sim quando a naturalidade diz não para o seu casamento? O nome dele é Jesus Cristo. A Bíblia diz que dele vem o sim e o amém. E contra isso não há discussão. Por isso eu quero ler esse texto com você. Mateus 24, do 3 ao 13, diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Opa, peraí, volta só um pouquinho. Aqui Jesus está sentado, e Ele está no Sermão do Monte, e Ele está falando com os discípulos, Ele está ensinando. Embora que o Sermão do Monte estava lá atrás, Mateus 6, mas aqui também Ele está ensinando aos discípulos, e os discípulos dizem para Ele: então Senhor, quando é que o Senhor vai voltar?
quando é que é a sua vinda? E aí ele vai dizer, olha, o dia e a hora eu não vou dizer, porque só o Pai sabe. Mas isso também não é importante. O importante é que nós estejamos prontos. Mas ele diz, mas eu vou mostrar para vocês alguns sinais da minha vinda. E ele começa a pontuar os sinais. E o primeiro sinal que ele diz é sobre o engano. E ele diz, olha, cuidado com o engano. Sabe por quê? Porque o engano não vem para confundir quem não conhece Jesus. O engano vem para confundir quem conhece. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos prosseguir em conhecê-lo mais e mais. Quando eu comecei o meu relacionamento com meu marido, as primeiras vezes que eu vi o pastor Pedro, se ele chegasse na porta da minha casa e dissesse, Priscila, eu ia falar, tem um homem lá fora me chamando. Mas depois de um tempo de um relacionamento, a voz dele passou a ser conhecida. Hoje, quando ele diz, Priscila, eu falo, é meu marido. Assim é a vida com Deus. Assim é o nosso relacionamento com Deus. E quando vier um engano para quem tem intimidade, você vai dizer, opa, essa voz eu não conheço. Essa voz não é do meu Cristo. Essa voz não vai me enganar. Então o primeiro sinal que ele traz é do engano. Cuidado para que até aqueles que são dele sejam confundidos. E depois ele segue dizendo, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Uau! Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Eu quero fazer uma outra pausa aqui. Hoje o pastor Gustavo ministrou uma palavra no culto da família, e ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse, hoje nós temos uma geração inteira tentando ser aceita pelas pessoas. Você não tem que se preocupar em ser aceito, você tem que se preocupar em levar o evangelho de Jesus. Sabe por quê? Porque nós jamais seremos aceitos. Porque existem coisas que nos diferem. Existem coisas que são diferentes, mas isso não pode abalar a minha fé, isso não pode me paralisar. Eu preciso continuar. A Bíblia está dizendo que nós seremos odiados de muitos. Responde uma coisa para mim, Jesus foi odiado? Sim. Jesus fez alguma coisa errada para alguém? Jesus fez um mal para alguém? E no final, o que ele recebeu? O que, gente? Uma cruz. Ele recebeu uma cruz. O que você acha que você vai receber? Dessa terra, eu não espero receber nada, mas lá na glória eu sei que tem uma coroa me esperando. Aleluia! Quem tem uma coroa na glória? Aleluia! A Bíblia diz que é um novo nome lá na glória. Hoje o pastor Gustavo disse que nós fomos chamados, fomos levantados para influenciar e não sermos influenciados. Deus está contando com você e comigo para influenciar uma geração que está pronta para nos odiar. Mas eu vou te dizer uma coisa, por várias vezes essa geração vai te solicitar. Porque você tem algo que eles não têm. Ah, nós somos melhores que os outros? Não. Nós só abrimos o coração para Jesus morar e fazer a diferença. Essa é a diferença e não tem como se assemelhar.
Quem abre o coração tem muito mais intimidade. Quem abre o coração tem intimidade. Intimidade gera poder, porque poder chama presença. Porque poder de Deus é uma coisa, presença de Deus é outra. As pessoas podem fazer milagres, as pessoas podem fazer prodígios por causa do nome de Jesus, mas isso não significa que Jesus está presente nessa situação. Como assim? Que coisa confusa. Eu posso chegar na sua casa e vivenciar os resultados da sua gestão, mas eu posso nunca te conhecer. Eu posso ver o quanto você é organizado. Eu posso ver o quanto você é presente mesmo ausente nos resultados da sua casa. Eu posso chegar na sua empresa e ver o quanto a sua empresa é desenvolvida. Eu posso ser abençoada pela sua empresa, mas eu posso nunca te conhecer. Então, não confunda poder com presença. E o que Jesus quer te dar não é só poder, Ele quer sua presença na sua casa. Ele quer ser presente na igreja. Ele quer ser presente na sua casa. Ele quer ser presente na sua empresa. Ele quer ser presente na sua faculdade. Tem uma diferença muito grande. É muito diferente. E aqui Jesus está dizendo, olha, fique atento para vocês não serem confundidos. Não confundam poder, resultados com presença. Por quê? Porque presença transforma o homem de dentro para fora. O poder te traz os resultados imediatos que você precisa. Deus não quer te dar só resultados imediatos, Ele quer te transformar eternamente. Sabe qual que é a prova disso? A prova que muitas vezes nós estamos vivendo poder e não presença. Às vezes a gente está na igreja, às vezes a gente lê a Bíblia, às vezes a gente ora, às vezes a gente até jejuma, mas a gente não tem coragem de perdoar. A gente faz a cartilha bonitinha, mas a gente guarda mágoas de anos. A gente guarda rancor. A gente engole o outro. A gente suporta a nossa família, mas a gente não quer ficar na nossa casa. A gente não quer estar com a nossa família. A gente não quer estar no nosso emprego. Nós não queremos estar onde nós estamos. Quantas pessoas saem do Brasil à procura de vida melhor? Querido, a vida melhor está dentro de você. E quando você deixa Jesus produzir uma vida melhor aonde você estiver, no Iapoca, ao Chuí, na China, no Japão, na Índia, não importa. A Bíblia diz, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei esse lugar por herança. É você que muda a terra, não é a terra que muda você. Tem tanta gente reclamando do governo, não é a sua murmuração que vai mudar as ações governamentais, mas é a sua oração que muda o céu sobre o Brasil. É a sua ação diante das urnas, colocando homens e mulheres de Deus no poder, que vai mudar a história dessa nação. É por isso que um posicionamento é uma presença santa, que transforma de dentro para fora. E quando eu sou transformado de dentro para fora, eu contagio, eu mudo os ambientes, eu mudo a nação, eu mudo o lugar onde eu estudo, eu mudo a terra. Meu Deus! Eu escuto tanta gente dizer, olha, cuidado quando seu filho for para a faculdade, cuidado, ora por ele. Ora mesmo, porque eu vivo lá dentro e eu vou te dizer, ora mesmo. Mas sabe o que você tem que preocupar? É de fazer o discipulado da sua casa agora, enquanto seus filhos são pequenos. Porque o que você construir neles agora, homem nenhum vai destruir. Não vai destruir, porque o Senhor vai regar. Eu me lembro que desde sempre, em toda a minha vida acadêmica, eu sempre tive um grupo de oração, em todos os níveis acadêmicos. Na educação, no ensino fundamental, eu tinha um grupo de louvor na minha escola.
Ninguém me pediu para fazer isso, o Espírito Santo me incomodava. E eu conversava com os meus amigos, eu fazia isso. No ensino médio, a mesma coisa. Na faculdade, a mesma coisa. E até hoje eu colho, para a honra e glória do Senhor Jesus, os frutos disso. Eu tenho amigas que hoje congregam, são pastoras, fruto dos nossos grupos de oração dentro da faculdade. A faculdade nunca influenciou minha vida. Pelo contrário, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que você também tem uma grande história. Eu tenho certeza que se eu pedir para você se levantar e dizer os lugares que você tem influenciado, você vai ter muito para acrescentar para mim também. Então por que a gente vive o poder da massa? Por que a gente vive um poder generalizado? Hoje o pastor Gustavo disse, sua palavra ministrou muito meu coração hoje, viu, pastor? Hoje o pastor Gustavo disse que Deus não age só na individualidade, mas no coletivo, exatamente. Mas muitas vezes, pastor, a gente não é abençoado pelo coletivo, nós somos influenciados pelo poder da massa. Porque a gente acha que esse poder é a maioria, não é não. Quando dizem que casamento é uma instituição falida, eu quero te dizer, não é não. Porque casamento é projeto de Deus, e um projeto de Deus jamais será falido. Quando a sociedade diz que os filhos estão perdidos, vou te dizer, não está não. Tem muito pai de joelho para que os filhos estejam em pé. E os seus filhos, os meus filhos herdarão a terra, para a honra e glória do Senhor Jesus.